Fala galera do YouTube, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do Scripto. Rapaziada, é o seguinte, a tier list atualizou do DL Meta, né? A tier list atualizou e a tier list não mudou muita coisa não, tá rapaziada? Basicamente tá aqui a tier list, ó. Não mudou muita coisa não, tá? Então eu vou fazer uma tier list da minha opinião, tá? Minha visão do metagame atual, tá? Que eu dei umas olhadas nos torneios e tal. E espero que vocês também concordem na minha opinião, tá? Na minha opinião não. Concordem com a minha tier list. Mas se vocês não concordarem, sem problema. Deixa aí na descrição a sua visão da sua tier list. Fechou? Então vamos lá. Tier 1. Scriptor, na sua opinião, qual é o deck Tier 1 atualmente do metagame atual? Disparado Despia. Tá, rapaziada? Por que disparado Despia? Despia veio com uma mecânica de fusão, tá? Ele veio com uma mecânica de fusão e ele puxou, né? Ele puxou para ele, né? Ele basicamente toda a build atualmente do Despia usa essa engine, né? Que é o Dark Lord, tá? O Dark Lord ele entrou no Despia, entrou como uma luva, né? A dupla ficou perfeita, Despia e Dark Lord, tá? E o deck ficou muito forte. Você pagando 600 de vida para poder ativar as cartas é um custo muito alto, tá? A Konami não nerfou esse custo de 600, tá? A skill, ela tá avassaladora, tá? Ele busca todas as cartas que você precisa para você poder fazer o combo. Muita gente nem usa 3 cópias do menininho lá, né? Que busca as magias, a magia dos marcados. Cara, o Despia tá disparado o Tier 1, tá? Disparado, rapaziada. Disparado. Não tenho o que comentar sobre o Despia, tá? Lembrando, pra mim, o Despia, ele tá acima dos outros decks, tá? Então, pra mim, na minha visão, eu considero ele um Tier 1. Isolado, tá? Isolado, beleza? Eu não considero ele junto com, por exemplo, o Shadow Tier 1, tá? Porque o Shadow, ele não tá acompanhando igual o Despia. Porque o Despia, ele não tomou nada de nerf. E já Shadow tomou nerf já, né? Ele tomou um nerfzinho ali. Na verdade, ele tomou um nerf, depois ele tomou outro, né? Pra ficar mais pesado ainda. Então, pra mim, Despia tá disparado Tier 1, tá, rapaziada? Sozinho, isolado. Tier 2, na minha visão, rapaziada. Quem que tá no Tier 2? Shadow e Quimera, tá, rapaziada? Tier 2, tá? Shadow e Quimera. Os dois tá pau a pau ali, tá, rapaziada? Os dois tá bem junto, tá? Os dois tá bem coladinho. O Shadow tá um pouquinho mais à frente, mas logo atrás já vem o Quimera. E tem vezes que o Quimera passa o Shadow. Pra minha visão, que eu olhei os torneios, o Quimera passou o Shadow, tá? O Quimera tá mais forte que o Shadow, tá? Porque o Quimera ele tem uma presença de fusão e tal, ele consegue fazer a Bia. A Bia é uma magia. Ela se torna uma interação rápida, né? Ele consegue flipar a mãos pra baixo e tal, fazer umas coisas ali pro cemitério. Então a Quimera, o deck de Quimera tá mais forte que o Shadow, tá? Então o Shadow ele deu uma perdida um pouco, né? Porque ele tomou nerf na trapzinha, né, dele. Isso doeu muito no deck de Shadow, beleza? Por exemplo, o Shadow ainda continua um deck muito forte, tá? E os dois decks que estavam aqui no Tier 2, infelizmente cai pro Tier 3, né? E os decks do Tier 3, dois que estavam aqui pro Tier 3, eu basicamente saiu do meta, tá? Um é o Gusto, tá? E o Resonador. Pra mim, esses dois saiu completamente do meta, tá, rapaziada? Completamente saiu do meta. Eles não estão acompanhando esses decks aqui, tá? E o Tier 3 ficou os decks ainda, que 2 era Tier 1 e hoje eles são Tier 3, né? Primeiro é o Mecanismo Tigo, ele ainda é um Tier 3, tá? Um Tier 3 muito bom, muito forte. O turno 2 dele é avassalador, ele monta o turno 2 e passa o caminhão por cima de qualquer forma ali, qualquer método que se tiver, ele vai passar por cima. Ele tem um turno bem fraco, tá? Mas se você fazer o combo direitinho então, você consegue passar com o turno 1 mais sólido. Mas o turno 2 dele é avassalador. É bizarro que ele parece um trem, literalmente parece um trem. Ele passa assim e dane-se. Então ele é um Tier 3 muito bom, muito forte. Que eu coloco ele como Tier 3, tá? Agora temos esses dois decks aqui, né? O Utopia ele ainda continua Tier 3, tá? Ele é um deck muito forte, muito poderoso. Ele tem a Counter Trap, mas em cima dos outros decks ele ainda sofre ainda, tá? O Utopia ele faz o campo dele, botando 2 Raio Utopia
e a Counter Trap setada. Mas se ele perde esse campo, a chance de volta é muito difícil, tá? Ele vai ter que tentar comprar um dos guerreiros para poder tentar voltar. Mas ele perdeu muita carta e é muito complexo mesmo, tá? Sendo que o Despia, mano, ele faz uma porrada de fusão e vai forçando e faz o primeiro Dark Lord destruindo tudo. E o primeiro Dark Lord não pode ser alvo, então os Raiotopia não conseguem dar alvo nele para poder negar. Cara, é surreal, velho. O primeiro Dark Lord, ele leva o Despia outro nível de força. Tipo, o Despia já é forte, o Dark Lord tá ali pra completar, tá ligado? E aqui o Speed Rod, né? Mais um deck Tier 3. Eu coloco ele como Tier 3. Ele é um deck muito bom, muito sólido. A consistência dele também é muito boa. Ele tem as duas interações, né? Do Clear Wing e do Synchro 10 como negação. Fora a Trap também, devolvendo carta pra mão. Só que ele tá Tier 3 porque algumas cartas dele tem que dar alvo. A Trap tem que dar alvo. O Despia ignora isso completamente, né? Mecanismo antigo, algumas cartas dele ataque alto. E ele tem que ficar ativando muito efeito. O Despia vai comendo vida dele adoidado. Shadow também vai ativando vários efeitos. E o Despia vai só comendo a vida do cara. Quimera também vai ativando vários efeitos. E o Despia vai lá comendo vários efeitos. Então o Despia tá disparado Tier 1, tá? Tier 2 tá Quimera, Shadow. Tier 3 tá Mecanismo Antigo, Utopia e Speed Rod. Beleza, rapaziada? Então essa é a minha opinião sobre a tier list atualmente no metagame atual, tá? Comenta o que vocês acharam da tier list, tá? E comenta aí na descrição qual é a sua tier list, beleza? Então comenta aí qual vocês colocariam, tier 1, tier 2, tier 3, comenta aí na descrição, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a rapaziada. Estamos quase batendo a 200 inscritos, a minha meta no canal é 500, tá? Dá uma força aí pra mim, rapaziada. Pra mim bater 500 inscritos, pra poder abrir a categoria de membros e eu trazer benefícios pra vocês, bem baratos, tá? Vou botar um valorzinho ali bem acessível pra vocês, tá? E é isso, rapaziada. Tamo junto, fique com Deus, até mais. Fui!